Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e mentoro homens para aumentar o vigor físico, sexual e, consequentemente, ficar mais bonito pelado também. Antes da gente falar do tema de hoje, deixa eu dar dois recados. O primeiro, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe, porque isso aumenta o engajamento e faz com que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É um canal que está começando e por isso ele precisa de bastante engajamento para que outras pessoas possam ter acesso a isso e para que eu também tenha mais tempo e energia para trazer mais temas para vocês relacionados a fitness e estilo de vida, também estilo de vida do homem, tá bom? O outro recado é agradecer a esse presente que eu recebi aqui do casal Graciele Bauman e Renato Brolo, são meus alunos, e tiveram o trabalho de captar imagens, de buscar imagens sei lá onde, para fazer uma xícara de café toda personalizada. Legal, né? A gente precisa valorizar essas coisas. Vai ser minha xícara de café oficial a partir de agora. Tá bom? Bom, muito bom. Antes da gente falar do tema de hoje, e o tema de hoje é um tema comparativo, né? Quando a gente coloca aquele versus ali na capinha do YouTube, parece que a gente vai brigar, mas não, na verdade é um método. A gente vai usar uma comparação de métodos e para que a gente faça essa comparação, algumas diretrizes precisam ficar bem claras. A primeira, qualquer modalidade que tenha, número 1, profissionais premium, bons treinadores, treinadores premium, né, treinadores de alta qualidade e recursos, vai te oferecer resultados físicos. Tá? Então isso é a primeira coisa. A gente vai fazer uma comparação metodológica aqui, mas antes de mais nada a gente precisa deixar isso muito claro. Tá? Qualquer modalidade que tenha treinadores top e recursos para chegar ao resultado, vai chegar ao resultado. Ok? Então, quando nós falarmos aqui em determinados cenários de algumas modalidades, nós vamos falar sobre os cenários mais comuns. Sim, nós vamos generalizar, porque não tem como você criar todas as nuances particulares de cada modalidade. Se a gente for trabalhar todas as diferenças entre as modalidades, eu fico aqui o dia inteiro. Então eu elegi determinadas situações que interessam ao praticante. Aquela pessoa que quer decidir fazer uma atividade física ou que já faz uma atividade física e quer eleger uma dessas três. Outra coisa, se você é um fã de musculação, se você é um fã de TRX, se você é um fã de CrossFit, vai ser só para você ter mais informação. Eu não quero aqui convencer você a mudar, porque se você é fã, provavelmente já deve ter tido algum resultado físico. Então eu não vou aqui querer convencer você. Essa é uma análise pessoal que eu acho importante, porque muitos alunos ao longo dos últimos 10 anos, né, desde que surgiu o CrossFit no mercado, porque a musculação já existia, e com o surgimento também do TRX ali no finalzinho dos primeiros 10 anos do século XXI, ali 2004, 2006 surgiu o TRX também, as pessoas me perguntam, afinal de contas, qual é a diferença? Uma diferença de essência é fácil, mas como é que você vai explicar uma diferença metodológica? Então eu resolvi fazer o vídeo por causa disso, tá bom? Por que? Algumas pessoas vão me perguntar isso. Por que eu não incluí o funcional? Por que eu não incluí o treinamento funcional aqui? Bom, em primeiro lugar, o treinamento funcional não é uma modalidade. O treinamento funcional é um sistema. Sim, ele é equivocadamente chamado de modalidade. Porque o treinamento funcional, na verdade, é um sistema. Assim como é o treinamento de força, assim como é o treinamento esportivo, por exemplo. Então, tanto na musculação, quanto no CrossFit, quanto no TRX, você vai ter elementos de treinamento esportivo, você vai ter elementos de treinamento funcional e você vai ter elementos de treinamento de força. Então o treinamento funcional não é uma modalidade. O que as pessoas chamam de modalidade, treinamento funcional, é o treinamento com acessórios. É o treinamento com acessórios livres, né? E
Eu também não vou falar sobre essa modalidade, porque o que eu vejo hoje no mercado, não sei se você concorda, mas o que eu vejo hoje no mercado é que o treinamento funcional virou a localizada dos anos 90. Sabe o que era a ginástica localizada dos anos 90? Era uma miscelânea de treinamento aleatório. Não existia uma metodologia fixa, existem sim bons cursos no mercado, eu inclusive trabalho com isso, né? Existem boas marcas registradas no mercado com boas metodologias, mas de uma forma geral o mercado, a indústria do treinamento funcional nas academias, ela é uma miscelânea de autodidatas tentando inventar um exercício diferente do outro e fazendo circuito com milhares de, com dezenas de estações, que se eu fizer 3 perguntas para a maioria dos instrutores, eu derrubo qualquer argumento. Eu derrubo qualquer argumento no sentido de ele entender do que está fazendo. A maioria do que a gente vê no cenário de treinamento funcional nas academias é isso. E por isso eu não vou abordar. O que eu resolvi abordar são 3 modalidades que têm metodologias reconhecidas, que têm metodologias consolidadas no mercado. CrossFit, que é uma marca registrada, que tem uma metodologia consolidada, o TRX, que também é uma marca registrada, que tem sua metodologia, e a musculação, que apesar de não ser uma marca registrada, ela tem, pelo seu histórico mais antigo, metodologias que são reconhecidas no cenário do fitness e que comprovadamente já deram resultados, tá certo? Então isso é muito interessante para que a gente possa abordar essas 3 modalidades, tá? Mas o que são essas 3 modalidades? Então vamos lá. Musculação. Eu vou considerar a musculação como a maioria das pessoas consideram. A avaliação que eu vou fazer não é uma avaliação técnica, e sim é uma avaliação popular da musculação. Porque senão a gente fica num embate aqui semântico que não vai nos levar muito longe. Vou considerar a musculação a modalidade que é realizada em salas com máquinas e pesos livres. Tá? Então, salas com máquinas e pesos livres. Musculação. CrossFit. Eu vou considerar o CrossFit... Desculpa. Eu vou considerar o CrossFit a modalidade realizada nos boxes de CrossFit. Ah, mas tem CrossFit que pode ser feito na rua. Sim, mas ele acaba se confundindo muito com a calistenia. Você não vê alguém treinando na rua e você vai chamar aquilo de CrossFit, você vai chamar de calistenia, você vai chamar de treinamento com peso do corpo, né? Até porque o CrossFit utiliza acessórios, né? Utiliza barras, utiliza equipamentos também. Então vamos considerar o que acontece dentro dos boxes. E TRX, vamos considerar apenas o treinamento realizado com a fita de suspensão. Porque existem modalidades que usam o TRX, o Pilates usa o TRX, existe uma própria modalidade combinada da TRX, chamada TRX Fusion, que é uma modalidade coletiva com a qual eu trabalho atualmente. Né? Você pode colocar o TRX dentro da musculação, mas nós vamos considerar o TRX o programa realizado apenas com a fita de suspensão. Dito isso, agora a gente pode fazer uma análise com mais acuidade, uma análise mais assertiva, com menos paixão, e no final você vai entender por que eu elegi uma delas há mais de 10 anos, por que eu elegi uma delas como meu treino e como a modalidade que eu uso no modo online para os meus clientes, tá certo? Então vamos iniciar esse processo com uma apresentação, porque eu acho que visualmente fica melhor para você entender todos os aspectos, e você pode inclusive revisar depois que ver esse vídeo, você pode revisar esse conteúdo e poder sequenciar as ideias que eu trago aqui para vocês para criar um método de comparação. Relembrando, existem muito mais diferenças do que eu vou expor aqui. O que eu elegi, o que eu selecionei
como pontos para nós analisarmos são aqueles pontos que eu acredito que interessam mais ao praticante de fitness, seja ele praticante de uma dessas modalidades, seja ele praticante de outras modalidades ou até novos praticantes que ainda não ingressaram no treinamento fitness, porque tudo isso é treinamento fitness. Vamos entender que treinamento fitness se considera treinamento para a população, né, que não é treinamento esportivo. E para essas pessoas, e não para os meus colegas, porque para os meus colegas você vai perceber que a análise ela vem numa linguagem mais simples, ela não vem numa linguagem mais rebuscada, ela não vem numa linguagem erudita, porque a ideia é fazer com que as pessoas que assistam possam entender aquilo que nós aprendemos na faculdade, nos nossos cursos, nas nossas especializações, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a nossa apresentação. Muito bem, vamos lá. Aqui eu coloquei 3 colunas onde a gente vai entender de uma forma visual, mais prática, como é que funciona essa comparação que eu vou fazer. E como eu falei para vocês, eu elegi aquilo que eu acho mais importante para quem pratica, para quem deseja praticar ou para quem já pratica outra modalidade e quer entender. Muito bem? Vamos lá. Primeiro, relacionado à origem de cada modalidade. A musculação é originária do fisiculturismo. Tá? A criação de máquinas ela é originária no esporte fisiculturismo. O crossfit, no esporte crossfit, ele foi criado para ser um esporte e depois migrou para o fitness, assim como a musculação. E o TRX foi criado dentro das Forças Armadas, com foco no treinamento de soldados, no treinamento de guerreiros, no treinamento de combatentes. E depois também migrou para o fitness, legal? A essência da musculação está ligada à origem dela. Que como o culturismo é um esporte que envolve estética, a essência da musculação é o ganho estético. Logo, ele treina mais músculos do que qualquer outra coisa e se permite usar e explorar exercícios muito mais isolados, que trabalhem, que recrutem 1 ou 2 grupos musculares no máximo, dentro da sua metodologia. No CrossFit e no TRX, o foco é a performance, sendo que no CrossFit a ênfase é em exercícios específicos, né? É uma modalidade já fechada, com exercícios específicos. No TRX, a partir de movimentos, de padrões de movimentos, é uma modalidade que tem uma metodologia um pouco mais aberta. E os exercícios, tanto no TRX quanto no CrossFit, são exercícios integrados. Na sua maioria, na maioria das vezes, usa mais de um grupamento muscular em cada movimento, tá certo? A gente vai entender um pouquinho mais isso depois. Na musculação, para você treinar, você precisa de recursos, que normalmente é uma academia e máquinas, dentro do que nós identificamos como musculação para o público em geral. No CrossFit, você precisa de um galpão, de um box, né? E instalando nesse box equipamentos fixos e equipamentos livres. E no TRX você tem a vantagem da portabilidade, que com um equipamento você pode treinar em qualquer lugar que tenha um ponto de ancoragem que sustente o seu peso corporal. Qualquer lugar onde você possa suspender a fita e que suporte o seu peso corporal, já é um local de treino. Você carrega a sua academia com você, tá certo? Em relação à característica do treino, na musculação, em geral, é treino com característica tensional. O que significa? Treinamento de força com frequência cardíaca baixa a moderada, tendo menos efeito metabólico. Já no CrossFit e na TRX, você tem ênfase nos programas de treino metabólico, de força metabólica, onde você treina força a partir da diretriz da frequência cardíaca, de moderada para alta, devido à característica dos circuitos. Né? Você utiliza muito mais circuitos no CrossFit e no TRX séries compostas, que na musculação se chama bissérie, supersérie, trissérie, quadrissérie. Então você vai usar muito mais programas metabólicos no TRX. A mudança de treinamento na musculação, ela é periódica. Ela é periódica, na maioria das vezes, a partir de 1 mês, 2 ou 3 meses, você muda
o treinamento. Você recebe lá um treino A, B ou ABC ou alguma variação disso e ele dura um tempo para você maturar o exercício, gerar domínio motor do exercício e, consequentemente, performance. No TRX, funciona assim também. Só que no TRX, esse período é mais curto. A cada 15 dias, você vai ter um upgrade desses treinos A, B ou A, B e C. É um período um pouco mais curto. E no CrossFit, tende a ser mudança diária. O WOD, como ele chama, o Workout of Day, o WOD, ele é mudado diariamente na maioria das vezes, na maioria das prescrições. Tá? Particularmente, eu acho isso questionável, no sentido de que você não tem um amadurecimento motor e não dá tempo de gerar performance. Então, os músculos eles não se desenvolvem como na musculação e como no TRX, apesar de você ter dentro da variabilidade um aumento de performance nos exercícios, tá ok? Na musculação, a ênfase é na repetição. Repetição física é repetição fixa ou levemente variável, entre 10 e 12, entre 8 e 10, entre 12 e 15, mas normalmente a variação fixa. Na TRX, você tem o que nós chamamos de repetição variável, que é dentro de um período de tempo, você não contar o número de repetições, mas tentar estabelecer a maior intensidade possível com controle da técnica. E no CrossFit você vai encontrar muito repetição máxima, seja através de um tempo determinado, ou seja através da repetição máxima sem tempo determinado. Tá? Então, esse método de repetição máxima, ele envolve uma complexidade na técnica, na medida em que, aumentando a velocidade, você tem um risco maior de perder esta técnica, certo? Então você tem aí essas três características aí relacionadas ao modelo de treino, legal? Vamos lá, continuando. Do ponto de vista de liberação hormonal, e isso aí é uma questão que a gente precisa deixar bem claro. Na musculação, e isso esses dados que eu estou colocando para vocês são dados comparativos entre essas três modalidades, tá, pessoal? Em relação ao CrossFit e ao TRX, a liberação hormonal na musculação, ela é média. Ela não é tão alta quanto o CrossFit e o TRX, pelos motivos que a gente citou anteriormente. Como o CrossFit e o TRX, eles se utilizam muito de circuitos e séries compostas, você trabalha com uma frequência cardíaca maior, logo você tem uma liberação hormonal maior também, principalmente de hormônios agregados à testosterona e ao GH, que são insulina, ocitocina, serotonina, endorfinas, adrenalina, noradrenalina, etc. Tá? Epinefrina, você tem muito mais desses hormônios do que na musculação. Na musculação, você tem um foco na degradação da testosterona durante o exercício para haver uma supercompensação de testosterona e insulina logo depois. Mas você tem poucos desses, você tem menos da liberação desses hormônios que são similares aos hormônios de testosterona, que são não similares, mas que são circundantes da liberação desses hormônios androgênicos, que é testosterona, GH, insulina. Tá certo? Alguns podem me perguntar, pô, mas o pessoal da musculação é maior. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá para você entender que não é bem assim, tá bom? Em relação às calorias, pela própria característica da frequência cardíaca mais alta e dos circuitos, tanto o CrossFit quanto o TRX, apesar do TRX ser um esporte, uma modalidade individual e o CrossFit ser uma modalidade coletiva, ambas têm um nível de consumo calórico bem mais alto do que na musculação. A musculação tem um consumo de energia menor, dado o intervalo, na maioria das vezes, o intervalo entre as séries de exercícios, tá bom? Falando de ensino, isso é uma coisa importante para quem pratica, para você entender o quanto o treinador pode influenciar no seu resultado, tá? A musculação e o TRX tendem a ser atendimento individual. O que significa atendimento individual? Você treina sozinho, você tem mais autonomia no treino, tá? Na musculação, você tem
uma ficha de musculação. Normalmente você vai ter uma ficha de musculação, seja ela impressa ou através de aplicativo, você vai ter uma ficha de musculação. E no TRX você vai ter ou um personal trainer ou um treinador que trabalhe com pequenos grupos, tá? Ou ainda gravação de vídeo, no caso do online, gravação de vídeo e planilhas, tá certo? No CrossFit, o ambiente é coletivo, o que leva uma vantagem, a vantagem da socialização, a vantagem da motivação do treinamento. Isso aí tem um aspecto positivo em relação a exercício individual. Por que que tem dois asteriscos no individual do TRX? Existe o formato coletivo de TRX, né? Eu trabalho com formato coletivo há mais de 10 anos, mas existem poucos centros de fitness com esse formato coletivo. Então ele é irrelevante do ponto de vista estatístico. Eu trabalho atualmente com uma modalidade da TRX, que é o TRX Fusion, e trabalhei também com o TRX coletivo em Porto Alegre. Abrimos o primeiro estúdio da América Latina de TRX em Porto Alegre, na Academia Alternativa. Um abraço aí pro pessoal da Academia Alternativa, onde lá nós tínhamos 25 fitas. Atualmente eu trabalho com 12 clientes nas minhas sessões de TRX coletivo, tá certo? O ensino da musculação é mais simples, devido ao uso das máquinas. As máquinas facilitam bastante o aprendizado de movimentos, apesar dos movimentos, na maioria das vezes, serem isolados, tá? Já no CrossFit, os movimentos são mais complexos, porque a maioria deles é desempenhada com o peso do próprio corpo e com exercícios oriundos da ginástica artística e oriundos do LPO, do levantamento de peso olímpico. Logo, você vai ter muitos levantamentos, muitos arremessos, muitos arranques. E tudo isso gera uma complexidade maior. E no TRX, como você usa apenas um equipamento, fica muito mais fácil você dominar cada exercício novo devido ao fato de que você já domina o equipamento muito mais rápido. Então, o aprendizado do TRX também é simples, apesar de você usar exercícios integrados, tá certo? No CrossFit, de acordo com o manual que eu tenho em mãos, você atende, um treinador atende no máximo 12 pessoas, de acordo com as referências da CrossFit International, né? No TRX, você tem, na maioria dos cenários do mercado, você tem o atendimento de um treinador para uma pessoa ou até 4 pessoas, até pequenos grupos. Como eu disse, o treinamento coletivo ele é ainda muito irrelevante do ponto de vista estatístico no cenário do fitness mundial. Mas no TRX você pode agregar 10, 15, 20, 30 pessoas por um motivo que não existe na musculação e no CrossFit. Todos estão fazendo o mesmo exercício. Quando todos fazem o mesmo exercício, fica muito mais fácil de você monitorar grandes grupos. Já na musculação, é meio complicado porque você não tem uma estatística relacionada a isso. Né? Você tem academias onde um instrutor atende até 3, 4 pessoas e você tem academias onde um instrutor atende 30 pessoas. E isso vai depender muito do layout. Quanto mais estreito forem os corredores entre as máquinas, o passeio livre dos pesos livres, quanto menor for a sala e maior for o número de equipamentos, menos alunos nós orientamos que o treinador atenda. Quando o passeio livre for maior, o deslocamento e a visualização for mais fácil, você pode atender mais clientes. Na maioria das vezes, as salas de musculação são uma verdadeira bagunça, com instrutores pouco experientes e muita gente para atender, tá certo? Isso nos remete, a questão do ensino e das características, nos remete ao risco. Qual é o risco que você tem hoje na musculação, no CrossFit e no TRX? Risco de lesão. Não certeza de lesão, mas risco de lesão. Na musculação, o risco é médio para baixo. Baixo nas máquinas. Claro que você vai ter acidentes, por isso que ele é baixo, ele não é zerado, mas é um risco baixo nas máquinas e médio nos pesos livres. Porque os exercícios de pesos livres na musculação, por serem isolados, eles tendem a ter mais controle por parte do praticante. Já no CrossFit, você tem um risco de médio para alto. Por quê? Porque além de usar sempre o corpo em exercícios integrados, você vai ter o incremento de exercícios de ginástica artística, exercícios
de levantamento de peso olímpico em um número muito alto de repetições e de uma forma muito balística. O que é balístico? Balístico, quando nós falamos de movimentos balísticos, nós estamos falando de movimentos de alta amplitude em velocidade. Aquele intervalo de desaceleração e aceleração numa fração muito pequena, numa fração de tempo muito pequena, em décimos de segundo. E isso pode sim gerar um risco maior de lesão. Consequentemente, o cliente ele leva mais tempo para aprender cada movimento e com isso ele perde autonomia também, né, para treinar sozinho. Ele perde autonomia, tanto que em muitos boxes responsáveis, né, boxes onde os gestores são responsáveis, você tem ali um período obrigatório de amadurecimento do movimento antes de incorporar a sobrecarga, dado a complexidade dos movimentos, tá certo? Já no TRX, o risco é baixo. Primeiro, porque você tem exercícios que são acessíveis para você treinar em qualquer lugar. Você tem apenas um equipamento, o que torna o aprendizado do manuseio do equipamento, do uso do equipamento muito mais rápido. Você tem o foco no core. Quase todos os exercícios da prancha têm foco na prancha. Quase todos os exercícios no TRX têm foco na prancha. Então, isso facilita demais o fortalecimento de estabilizadores e isso gera um equilíbrio muscular maior. Com isso, você tem mais autonomia. E um detalhe: você trabalha com muitos exercícios de cadeia cinética fechada. E sendo que na musculação você tem muitos exercícios de cadeia cinética aberta. Exercícios de cadeia cinética fechada são mais recomendáveis do ponto de vista da segurança do movimento. Para você que não sabe o que é isso, que você não aprendeu isso na faculdade, para você que é praticante, vou te explicar isso de uma maneira bem simples. Exercícios de cadeia cinética aberta são aqueles exercícios onde a extremidade se move e o centro fica fixo. Por exemplo, agachamento. Por exemplo, leg press. O centro do seu corpo está estático e as pernas, que são a extremidade, elas estão em movimento. Já o agachamento é um exercício de cadeia cinética fechada. Por quê? Porque o centro está em movimento e a extremidade está fixa. No TRX, nós podemos comparar com a rosca bíceps. A rosca bíceps do TRX, você suspende, você fica suspenso, e quando você puxa a fita não se move, é o seu corpo que se move. É um exercício de bíceps em cadeia cinética fechada. Já na musculação, você está em pé, com halteres na mão, o seu centro está fixo e a extremidade, ou seja, a sua mão está móvel. E é recomendado para exercícios que gerem mais apelo aos estabilizadores e que consequentemente oferecem mais segurança, exercício de cadeia cinética fechada, que é a característica do TRX, o que torna ele uma modalidade com risco muito baixo, tá bom? E agora a gente chega naquilo que é o foco de quem está assistindo o vídeo, quer saber, afinal de contas, eu quero saber da minha massa muscular e do meu shape, como é que funciona isso? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: escreve essa frase porque ela é importante, tá? Músculo não reconhece equipamento. Músculo reconhece estímulo. Então esse é o primeiro ponto. Hipertrofia você vai alcançar em qualquer modalidade onde você tem essas três características: dano tecidual, ou seja, microlesão, falha neuromotora, chegar àquele ponto de fadiga que você não consegue mais coordenar o movimento, e repetição cumulativa, que é você fazer aquele exercício várias vezes para que você possa, através da sequência de microlesões, gerar uma supercompensação na regeneração e com isso tornar o músculo mais denso e deixá-lo maior. Se você tiver essas três características com a inteligência de mudar o treino na hora certa, você vai ter hipertrofia em qualquer modalidade. Então nós não vamos discutir o grau de hipertrofia, nós vamos discutir como ela ocorre, tá bom? Na musculação, a hipertrofia ocorre como causa, dado a origem dela, que é uma origem na busca da estética. Então você tem a facilidade de melhorar o seu shape através da seleção muscular, de exercícios mais
isolados. Já no CrossFit e no TRX, por ser modalidades que focam na performance, a hipertrofia ela vai ser uma consequência do treino. Porém, no CrossFit, devido à quantidade de exercícios básicos oriundos de levantamento de peso olímpico, de arranques, de arremessos, ao foco na produção de trabalho, na produção de força para exercícios determinados pela modalidade e pelo fato de se utilizar e recrutar um número muito grande de estabilizadores das escápulas e do quadril, com um excedente de repetições, com um número muito grande de repetições, você vai ter como consequência disso, um desequilíbrio muscular criado pela própria metodologia, que é focada em exercícios da competição CrossFit, que vai te levar a um shape que nós chamamos de shape retangular. Ok? Já vamos explicar sobre isso. E no TRX, você vai ter mais equilíbrio muscular, devido ao fato que ele usa o core, como o core é aquela parte que sustenta o nosso tronco, né? Todos os músculos que sustentam o nosso tronco, você tem foco, quase todos os exercícios no TRX, a maior parte deles são feitos baseados na prancha, e com isso você tende a desenhar o seu corpo como você quiser, seja como se desenha na musculação, seja como se desenha no CrossFit, ou até mesmo um shape mais atlético, um shape mais focado nos atletas olímpicos. Legal? Qual é a consequência disso no shape? No shape você vai ter uma tendência da musculação ao que nós chamamos de V-shape, que é ênfase nos ombros e dorsais, então você vai ter ombros e dorsais mais desenvolvidos, coxa mais desenvolvida e uma cintura mais fina. Por que isso acontece? Pelo foco nos exercícios isolados, que permitem, através da seleção muscular, você definir que tipo de shape você quer. No TRX, isso também é parecido, porque o TRX ele pode se utilizar das estratégias do treinamento de força que se usa hoje na musculação para você criar um shape mais atlético. Baseado no quê? Na periodização de 3 demandas, porque você treina a performance funcional, atlética e a performance construtora, que é a performance hipertrófica, em períodos distintos. Então você vai desenhando o seu corpo ao longo do ano. Você tem ênfase na técnica dos movimentos e não no número de repetições, mas sim na técnica dos movimentos, através de alavancas e biomecânica, porque a resistência é feita através da gravidade, é a gravidade que aumenta o seu peso, é a gravidade que aumenta a sua sobrecarga, de acordo com a posição do seu corpo. Então você usa muito mais as alavancas e com isso você tem uma técnica mais desenvolvida. O TRX tem base no treinamento esportivo, ele vai se utilizar de movimentos e prescrição de treinamento focados na ênfase esportiva, e com isso você tem um shape que nós chamamos de shape mais atlético, com a cintura magra em função do alto consumo calórico. Já no CrossFit, como eu disse antes, você vai ter esse shape retangular por causa da hipertrofia dos músculos relacionados aos estabilizadores do tronco e do quadril, por causa do excedente de repetição nos levantamentos e os movimentos de ginástica, também elementos de ginástica artística, e com isso você vai ter uma cintura mais densa, você vai ter uma linha de cintura muito mais próxima do ombro e do quadril, você vai se afastar daquele V-shape da musculação e do shape mais atlético do TRX. Dá um Google agora, quando você acabar esse vídeo, dá um Google e coloca imagens praticantes comuns CrossFit, imagem praticantes comuns musculação, que você vai ver bem essa diferença do V-shape que o TRX alcança, porque ele tem essa liberdade metodológica de usar qualquer tipo de sistema de treinamento para o uso da fita de suspensão. E você vai ver que o shape, principalmente das mulheres no CrossFit, são shapes mais retangulares, onde a linha de cintura se aproxima muito da linha do ombro e do quadril, vai ter a cintura mais densa. E os homens também. Os homens têm a cintura mais densa, com um desenvolvimento menor das pernas do que você vai encontrar na musculação ou na TRX. Mas, Magu, como é que você aumenta
a intensidade nos membros inferiores do TRX? Bom, na musculação, a maioria dos instrutores só conhecem um método de hipertrofia, que é o método de sobrecarga através de pesos externos, através de sobrecarga externa. Mas existem duas outras formas de hipertrofia, uma muito usada no CrossFit e uma muito usada no TRX. No CrossFit, vai se usar muito o treinamento de força explosiva. O treinamento de força explosiva gera hipertrofia também. É um método eficaz de hipertrofia. E no TRX, além do método da força explosiva, como não se usa sobrecarga externa, e nós estamos considerando apenas a fita de suspensão, você vai usar a pliometria. No TRX você usa muito os saltos. Né? Os saltos, eles são um mecanismo muito interessante, muito eficiente de ganho de hipertrofia. O maior exemplo disso são corredores de provas curtas e atletas de atletismo, que têm as pernas definidas, que têm as pernas muito bem torneadas, muito bem desenhadas e que se utilizam muito pouco da musculação, de máquinas ou de outros equipamentos. Eles usam muito mais os saltos, eles usam muito mais a pliometria para gerar hipertrofia. E a TRX explora esses mecanismos de hipertrofia baseados na pliometria. Legal isso, né? Agora a pergunta depois dessa grande análise, foi uma análise grande, afinal de contas, o que eu acho disso? Qual é a conclusão que eu tiro de tudo isso? Bom, primeiro, isso é uma opinião pessoal que vai vir agora. A sequência desse vídeo é uma opinião pessoal de alguém que estudou e viveu essas diretrizes, não exatamente as modalidades. O CrossFit, eu não vivi o CrossFit, mas você vai entender mais ou menos como é que funciona o estudo e a partir de que pontos eu estabeleci essa crítica, tá bom? Então agora na continuação você vai ver a minha conclusão. Bom, depois de uma abordagem como essa, eu tenho que chegar a uma conclusão, né? E quem trabalha comigo há muitos anos, ou quem me conhece há muitos anos, sabe que eu não fico em cima do muro. Eu tenho péssimo hábito de ler muito e estudar muito. E ao longo da minha carreira eu diminuí, eu reduzi as minhas horas de trabalho e comecei a ter mais tempo livre. E com isso eu passei a estudar cada vez mais. Alguns podem me dizer, mas você não está no local de fala da musculação porque você já não trabalha mais com musculação. Mas se for dessa forma, eu não posso falar dos Jogos Olímpicos de 1936 porque eu não estava lá. Eu não posso falar sobre a Revolução Francesa porque eu não estava lá. Eu não posso nem falar sobre cristianismo porque eu não estava lá na época de Cristo. Não é assim que as coisas funcionam. Existe hoje muito material de estudo. Eu tive acesso aos manuais de CrossFit. Nos anos 90, eu importei tanto a enciclopédia do Joe Weider em espanhol, por Xerox ainda, como a enciclopédia do Arnold Schwarzenegger. Já nos anos 90, quando não existiam esses manuais, né, de musculação, e são os manuais mais completos que existem até hoje, né? Quando ainda não existiam esses manuais de musculação, eu importei, tive que fazer xerox em espanhol. Eu sempre fui muito curioso. Então, tudo isso foi baseado em informação, não em achismo, né? Foi baseado em muita conversa ao longo dos anos, que me permitiu hoje chegar aqui com uma certa autoridade para poder conversar com vocês, tá? Mas qual é a conclusão que eu tiro disso? A conclusão é a mesma que eu falei lá no início. Se você tem treinadores top, com bons recursos materiais, bons recursos de espaço, meu amigo, qualquer treinamento vai gerar resultado. Agora, por que eu elegi o TRX como meu treino e o treino para os meus clientes privados, tanto os presenciais quanto online? Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, se você deseja, agora para o profissional, se um profissional deseja ser um treinador premium, ele precisa ser um especialista naquela modalidade em que ele trabalha. Você concorda comigo? Se você é um médico, você se formou, não dá para você ser traumatologista, psiquiatra, oncologista e obstetra. Não dá.
Ou você faz isso e você vai ser mediano nas 4 especializações, ou você escolhe uma ou 2 especializações e foca a sua vida profissional naquilo ali. Então, para atuar, eu preciso ser um especialista porque eu vou trabalhar com isso no dia a dia. Outras modalidades eu vou estudar, vou experimentar. Mas a modalidade com que eu trabalho, eu preciso ser um especialista tanto na teoria quanto na prática. Então eu tinha que eleger uma metodologia. Então esse é o primeiro ponto, foco em uma metodologia, certo? Segundo, com o TRX eu tenho uma academia inteira na minha mão. Sim, com um equipamento, apenas com a fita de suspensão. E no finalzinho do vídeo você vai ver o link para você conhecer o treinamento suspenso, né? Tem um outro vídeo que fala especificamente do treinamento suspenso, da fita, de como se usa a fita, enfim. Com um equipamento, eu consigo levar uma academia comigo. Eu consigo ter os mesmos resultados estéticos da musculação e do CrossFit, usando apenas um equipamento só. Então isso me dá uma portabilidade e uma versatilidade, porque eu gosto de viajar e gosto de treinar quando viajo. Eu treino nas minhas férias, eu treino nos finais de semana. Hoje é domingo, hoje que eu estou gravando o vídeo é domingo, daqui a pouco eu vou treinar. E a academia não está aberta. Então essa facilidade de você poder treinar em qualquer lugar, podendo ancorar em qualquer ponto que sustente o seu peso corporal, isso é uma vantagem fantástica para mim e para os meus clientes. Para você que viaja, para você que não gosta de academia, para você que gosta de treinar em lugares diferentes. Eu não gosto de treinar só na academia, eu gosto de treinar ao ar livre, eu gosto, eventualmente vou ter que treinar no meu trabalho que não dá tempo de almoçar. Em algum momento eu quero treinar na praia. Então essa é uma vantagem fantástica. E se você é um especialista nisso, você tira isso de letra, ok? Já falei para vocês também dos mesmos resultados, né? Os resultados estéticos são os mesmos, que a gente explicou agora há pouco como é que funciona a hipertrofia, como é que funciona o shape, né? Não depende de equipamento, depende de estímulo. Eu posso usar o TRX para qualquer objetivo. O CrossFit e a musculação, eles têm objetivos principais, que você também pode adaptar para outros objetivos, mas ele tem objetivos principais. Né? A musculação na questão estética, ele foca muito na questão estética. Se você perguntar, mas e a flexibilidade na musculação? Pode ser aplicada, mas isso é raro ser aplicado. Né? No CrossFit, você tem trabalho de mobilidade, sim, você também tem trabalho de força, sim, mas você tem poucos exercícios isolados. Se você quiser desenhar o seu corpo, que esse não é o objetivo do CrossFit. O CrossFit tem o objetivo na performance. E a estética, ela é veiculada ao objetivo do CrossFit, que é a performance. E no TRX, eu posso usar exercícios mais isolados, mais integrados e montar um treinamento incluindo flexibilidade e até resistência cardiorrespiratória. Então eu posso usar qualquer objetivo para o meu cliente e para mim mesmo. Então essa é uma outra vantagem que eu achei para mim, ok? Uma outra questão é a periodização por demandas, que eu acho muito interessante, que eu desenvolvi para a TRX, que é a periodização que usa 3 demandas ao longo de uma temporada anual, que é a demanda funcional, a performance funcional, a performance atlética e a performance construtora, que é a performance hipertrófica. Eu trabalho isso ao longo do ano. Se você vê o cenário atual das academias de musculação, de novo, né, você tem que considerar uma curva de pesquisa, de estatística, onde você tem profissionais top aqui e profissionais extremamente medíocres aqui. Mas na média, a musculação, você vai viver fazendo 4 séries de 8, 10 e 12 ad eterno, ao longo da vida. Então você não tem, na maioria das vezes, um processo de periodização. A gente vai ainda comentar em outros vídeos sobre como é que funciona a periodização na musculação quando ela é aplicada.
E no CrossFit, você sempre usa todas as demandas ao longo do ano. E o que eu acho interessante no TagX é você poder dividir essas demandas em ciclos. Ciclos de ênfase, gerando sempre um aumento de força e, consequentemente, um aumento de performance ao longo das temporadas. Acho isso interessante. Além disso, ele é motivante, porque você usa o peso do corpo. Usar o peso do corpo é mais motivante do que usar equipamentos, porque você depende de equipamento para treinar. Então, e quando você pode levar o equipamento para qualquer lugar, isso se torna mais motivante. É divertido, gera motivação, e no ambiente coletivo isso pode tornar o treinamento muito menos sério, porque eu tenho uma frase que eu levo comigo que é: você deve treinar sério, mas você não deve ser sério para treinar, né? Você pode treinar sério sem precisar ser sério. Então ele é motivante, ele é divertido, é fácil de instalar. E finalmente, pelo fato dos exercícios serem de baixa ou média complexidade na prescrição de treinamento, isso tem que ficar bem claro, né? Porque no YouTube você vai ver coisas realmente cabulosas acerca do TagX, e eu também faço de vez em quando sozinho, mas eu não prescrevo isso para os meus clientes, né? Você tem mais autonomia para treinar sozinho, e isso, quando se refere aos meus clientes online, isso é fantástico. Ele poder treinar a partir de outros recursos de vídeo gravado, recursos de planilhas, e não precisar obrigatoriamente da minha presença o tempo inteiro. Isso gera autonomia. Exercícios de média e baixa complexidade te dão mais autonomia. Com isso você aprende mais rápido e os resultados chegam mais rápido também. Fora todas aquelas questões relacionadas à lesão e tudo aquilo que a gente já comentou. Por isso tudo, eu elegi o TagX como não só a minha metodologia, como a minha ferramenta principal de treino. Hoje eu treino apenas com a fita de suspensão. Apesar da TagX hoje fabricar equipamentos e acessórios para todas as... fabricar hoje acessórios além da fita que servem para o treinamento com acessórios, que hoje é chamado de treinamento funcional, equivocadamente chamado de treinamento funcional. Tá certo? O que você achou? O que você achou desse vídeo? Não esquece, aperta no botãozinho que vai aparecer aqui, que é o botãozinho de inscrição. Aperta nesse botãozinho aqui que vai aparecer aqui na frente, para que você possa acompanhar o meu conteúdo. Clica no sininho, curte, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados a fitness, a treinamento e estilo de vida do homem. Um abração para vocês e câmbio, desligo.